Olá, boa noite. Está alguém por aí ou não? Nem por isso. Ninguém está por aí? Então continue. Tem que fazer assim. Mais longe. Olá, Deta. Estás boa? Hoje também estás com frio. Cláudia Filho, como estás? Está tudo bem? Mónica Gomes. Fábio Cordeiro, como vais? Vais benzinho? Mário Henriques, boa noite. Mais ou menos. Ai, só vais mais ou menos para menos ou para mais? Eu vou para menos. E tu? Vais para mais, Deta? Fátima Branca, uma santa noite para todos. Graziela Calado, boa noite. Já viu a neve, Graziela? Alzira Santos, boa noite, meu querido amigo. Então estão todos bem? A Dete vai mais ou menos, quer dizer que não vai nem bem nem mal. Vai assim. Lourdes Tavares. Então, como está Lourdes Tavares? Vai-se sobrevivendo. Vou para o meio. Está bem. Fábio Cordeiro vai sobrevivendo. Ele esquece que toda a gente vai sobrevivendo. Poucas há as pessoas que estão a viver. Com grande pena nossa, não é? Também diga-se passagem. Chamei a consertar o cabelo que eu esqueci-me de consertar. Ainda vou para o pior. Mas está lá. Não, se ser assim. Prontos. Está melhor? Tá. Então, espero que estejam todos bem. Espero que começassem bem a semana. Continua ao frio, não é? Parece que o calor não... Parece que o frio não nos vai deixar tão depressa. Túlia Veloso, boa noite, um abraço fraterno. Como está, Túlia Veloso? Lourdes Tavares, está tudo bem por aí? Estão todos bem? Iris Ferreira, como é que vai a família? Boa noite. Com este nevoeiro não dá para ver, mas acho que tem estado a cair. Ai, tem nevoeiro aí? Pois com nevoeiro não dá. Tem que deixar de haver nevoeiro. Iris Ferreira. Está tudo bem? Paulo Mendes, como vais? Maria de Souza, boa noite a todos. Amor e gratidão, abraço de luz. Maria Teresa, boa noite, amor e gratidão. Não estou a ver mal. Talvez assim. Pois deve ser. Então está tudo bem, não está? Mesmo que não esteja, nós dizemos que está. Não é? Não podemos mentir a nós próprios. Tá. Isso. Não devemos mentir para nós próprios, mas às vezes até mentimos. Dizemos que está tudo bem e está tudo mal. Mas agora não é o caso, pois não? Não estamos muito bem, mas estamos a melhorar. Muito grata. Pronto, já é bom. José Almeida, boa noite. Por aqui vamos andando devagar. Por aqui também vamos andando um passo de cada dia. Nélia Capela, boa noite para todos.
Maria Coutinho, amor e gratidão. Então parece-me que vamos todos mais ou menos bem, continuando a nossa semana, com calma, com serenidade, com muita tranquilidade. Carla Ferraz Moio, boa noite, irmão Fernando. Boa noite, irmã Carla Ferraz Moio. Vai tudo bem? Mais ou menos, não é? Boa noite a todos e muito grata, diz ela. Por aqui as coisas estão bem melhores. Gratidão, ainda bem, Maria de Souza. Boa noite a todos, abraço de luz. Boa noite, um abraço de luz também para vocês. Conceição Ribeiro, olá, boa noite para todos, beijinhos. Luís Silva, boa noite. Filipe Guedes, boa noite. Um dia de cada vez, tentando manter a calma e nem sempre consigo. Também me acontece a mim, ó Carla. Abraços fraternos, diz Iris Ferreira, António Luís, um abraço de luz para toda a sua família. Maria Edith, beijinhos para todos. Nem chega a perceber se hoje está mais frio do que ontem ou não. Mas que está frio, está. Estrofina Mora, olá, boa noite a todos, amor e gratidão, beijinhos para todos. Graciete, também boa noite e abraço de luz para a Graciete. A temperatura é uma, mas parece que a sensação térmica é bem abaixo. Às vezes é. Boa noite a todos, Anabela Menezes. Então, mas qual é a temperatura que faz aí? Carla Ferraz Moio. Elisa Domingos, boa noite, Sr. Fernando. Boa noite, Elisa Domingos. Está tudo bem? Aqui marca 13. Pois, deve ter uma sensação térmica mais baixa. Elisa Domingos, então como vai há tanto tempo? Hoje aqui choveu qualquer coisa. Mas está a friar mesmo, não está, Luís Silva? Boa noite, mano. E a todos gratidão. Amor e gratidão para todos. Sobreviver e viver a vida. Às vezes temos que saber sobreviver na vida para passarmos a viver a vida. Muitas vezes as coisas demoram muito tempo a acontecer, porque nós às vezes somos um bocadito lentos. Somos lentos, pronto. E como somos lentos, as coisas demoram um bocadito a acontecer. E quando as coisas não acontecem na nossa vida como nós esperaríamos, nós aborrecemos-nos muitas vezes. E aborrecemos-nos a sério. Tudo bem, Elisa Domingos, e contigo também está tudo bem. E acabamos por nos aborrecer e aborrecer a sério. E claro, quando estamos aborrecidos não vimos as coisas como devíamos. Há sempre uma dificuldade para nós, quando estamos aborrecidos, de ver as coisas com uma certa clareza e de tomar atitudes com uma certa assertividade. Não estamos
Não estamos em condições, quando estamos mal, não estamos em condições de pensar. José Justiniano e Daniel Trepado, boa noite. Eu quero muito viver, pois eu também queria muito viver. Então, como muitas vezes a nossa disposição não é a melhor, nós muitas vezes não vimos as coisas acertadas, como não vimos, cada vez nos estamos a irritar mais. Acabemos por nos irritar tanto a nós próprios que muitas vezes, não é? Nós já não enxergamos as coisas como deveríamos enxergar. E isso é mau para nós. Porque sendo assim, nós muitas vezes temos uma certa dificuldade então de viver a vida e passamos ao modo de sobreviver na vida. O melhor que nós temos a fazer muitas vezes é nos retirarmos para um lugar silencioso e começarmos a fazer uma introspeção, a ver aquilo que temos força para agarrar e o que não temos, para podermos ter absoluta consciência de que é aquilo que nos está a estrovar de atingir os nossos objetivos. Isso é um trabalho muitas vezes difícil, muitas vezes nem o conseguimos sozinho, mas é uma maneira que nós temos para ultrapassar os obstáculos do momento, porque o importante às vezes é ultrapassar os obstáculos do momento e depois ir ultrapassando os outros obstáculos. Então, o que nós temos que fazer é fazer uma introspeção, perguntar a nós próprios o porquê, porque é que nós estamos nesta fase menos bonita, menos boa, e como é que nós nos devemos de encaminhar para uma fase muito melhor, mais bonita. E para assim nós conseguirmos, de uma forma saudável também, conseguirmos de uma forma saudável, então, viver a vida. O viver a vida é quando nós compreendemos, de facto, que existem acontecimentos que não se vão dar, que se vão dar de uma maneira diferente daquilo que nós pretendíamos, porque nós pensamos que é o melhor para nós, mas muitas vezes há muitas dúvidas em cada um de nós perceber o que é melhor para si e para a sua própria vida. Então, basta nós pensarmos seriamente o que é que pretendemos da vida. Para isso também temos que analisar como estamos inseridos no meio da vida. Se estamos inseridos corretamente na vida em si. Porque se não estivermos inseridos, se houver coisas que estamos a fazer e que não gostamos, é-nos mais difícil adaptar-nos à própria vida. Então passamos sempre a sobreviver na vida e não a viver a vida. É por isso que nós devemos ter imenso cuidado e Celestina Antunes, boa noite, e termos muita atenção para podermos discernir as coisas e para podermos descobrir da melhor forma como é que nós nos devemos integrar na vida que está ao nosso redor. É verdade, é o melhor para ti. Teresa Neto, boa noite, como estás? Então, cabe-nos a cada um de nós perceber bem essas nuances. Boa noite, Ana Costa. Ainda não dei resposta, mas hei de dar. Então, cabe-nos a nós percebermos exatamente. Nós, às vezes, tendemos a remendar a nossa vida. Pomos remendos. Nós pomos tantos remendos que um dia está tudo tão remendado que temos que reconstruir de novo. Ou então temos que mudar seriamente o nosso caminho para reconstruirmos as coisas de novo. Porque nós temos uma tendência natural, nossa própria, de remendarmos os buracos da nossa vida. E nós não os podemos remendar. Temos que tratá-los. Temos que lidar com eles de forma a que conseguimos ultrapassá-lo e o buraco tapar-se e não remendar-se. E nós também temos um grande defeito, é empurrarmos para a frente, depois logo se vê. Mas nós não podemos fazer isso, porque ao fazermos isso, não é a perder tempo, não estamos a viver, estamos a sobreviver. Então nós não podemos, de forma alguma, fazer isso. Temos que ter muito mais cuidado, muito mais consideração por nós próprios. E temos que perceber exatamente como
é que nós vamos fazer para nós conseguirmos resolver então essa problemática nossa de não sabermos muito bem o que queremos, de pensarmos que aquilo é o melhor para nós. Nós temos que ter sempre em consideração quando as coisas dependem só de nós próprios e quando as coisas dependem de nós e dos outros. Quando dependem dos outros, nós não devemos fazer muitas exigências. É aí, eu já estou farto de dizer. Então, sempre vou repetindo para nós entendermos melhor. É aí que nós temos que perceber que nós não vamos resolver o problema, porque se depende de outro, não vamos. Então, o que é que temos que fazer? Temos que conversar com o outro, temos que dialogar com o outro, temos que saber meter no lugar do outro para podermos perceber qual a melhor atitude que temos que tomar para resolvermos a situação. E aí nós passamos da fase de sobreviver a vida para viver a vida. São estas pequenas coisas, um abraço também para o Chico, Ana Paula. São estas coisas que muitas vezes nós temos que fazer de modo a que possamos nos encaixar no viver a vida e não sobreviver a vida. Às vezes preocupamos-nos demasiado com os acontecimentos que se estão a dar momentaneamente e não nos preocupamos de como é que nós estamos a observar esses acontecimentos e de como é que nós estamos focalizados nesses acontecimentos. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos virados para ele? Como é que nós os estamos a compreender? Por vezes esses argumentos são colocados sobre a forma de não querer ver e empurramos com a barriga adiante problemas, confrontos com a realidade que não queremos que seja realidade. E por vezes somos, em última análise, os maiores responsáveis. Tudo o que acontece em nós é a nossa responsabilidade, quer queiramos, quer não. Até às vezes a falta de diálogo que nós temos para com o outro, quando as coisas dependem de outros, é a responsabilidade nossa, porque se nós adiarmos esse diálogo, nós nunca vamos conseguir, em paz e serenidade, não vamos de maneira nenhuma conseguir atingir o objetivo que pretendemos conseguir atingir. E o objetivo que pretendemos conseguir atingir é um objetivo claro, que é o percebermos exatamente, o percebermos nós próprios como devemos viver a vida e não sobreviver. Portanto, temos que ter em consideração quando o problema que tem uma solução e que nós, o obstáculo que temos que ultrapassar, o objetivo que nós pretendemos atingir, nós temos que perceber tudo isso. Primeiro, temos que perceber as circunstâncias que estão a rodear essa situação. São circunstâncias favoráveis ou não são circunstâncias favoráveis? Se não forem favoráveis, temos que procurar as mais favoráveis para aquela. Temos que procurar uma circunstância mais favorável para a resolução daquele problema. Se nós conseguirmos isso mesmo, nós conseguimos de uma forma autêntica, então, viver a vida. Conseguimos viver mesmo a vida. Há muitos fatores que nós temos que ter em conta. Como é que nós queremos que seja a nossa disposição? Vamos estar sempre mal dispostos, continuamente mal dispostos, zangados com o mundo, connosco, com todos? Nós temos que perguntar isso a nós próprios. Ou não vamos fazer isso, vamos realmente trabalhar a nossa própria vida. Quando nós trabalhamos a nossa própria vida, nós estamos a construir. E nós podemos o fazer de várias formas. Uma é de uma forma mental, que é a primeira, a base. Porque se começarmos da forma mental, depois fomos à forma sentimental, depois vamos à forma emotiva e depois vamos à forma psíquica, que é importante. Nós temos que, de todas as formas, conseguir, não é conquistar, é saber lidar com o obstáculo, com o problema em si, saber lidar com o objetivo e reparar, então, que está tudo à volta para podermos firmar, então, o nosso caminho. Só assim
é que nós conseguimos ultrapassar qualquer obstáculo e só assim é que conseguimos atingir os objetivos certos para a nossa própria vida. Porque um objetivo certo para nós não será um objetivo certo para vós. Então, cada um tem que ver qual é o objetivo certo na sua própria vida. E às vezes, quando estamos na vida, temos sempre esse mal feitio nosso próprio, de fazermos comparações com os outros, comparações com outras situações. Nós somos muito fazemos comparações. É um erro fatal que nós fazemos, porque não havendo duas pessoas iguais, não há duas formas de pensar iguais. Há sempre formas semelhantes de pensar, de agir e de vivenciar todas as experiências semelhantes, nunca iguais. Então, se nós perspectivamos que queremos ter uma pessoa igual a nós, porque uma pessoa igual a nós nos vai compreender, nos vai ajudar, nos vai, seja que pessoa for, seja bem-vinda Luísa Cabral. Seja que pessoa for, não há duas pessoas iguais. Logo, se não há duas pessoas iguais, nós nunca vamos encontrar um parceiro ou uma parceira, um amigo ou uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão igual a nós. Às vezes há pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa entende-me na perfeição, mas essa pessoa não é igual. Ela sabe meter-se no teu lugar, é diferente. E tu sabes te meter no lugar da outra pessoa. Há coisas que muitas vezes nós temos que abdicar. E nós nunca queremos abdicar de nada. Nós, geralmente, na generalidade, às vezes nós não queremos abdicar de nada. Queremos que qualquer pessoa que nos envolva, que faça como nós queremos. Isso é um erro. Foi o erro dos nossos pais, dos nossos avós. É por isso que temos uma sociedade cultural como temos nos dias de hoje, que trouxe do passado, dos avós, dos pais, dos bisavós, trouxe algo que não se adapta à realidade de hoje. Algo que não se adapta à realidade de hoje. E nós temos que ter em consideração a realidade em que estamos inseridos hoje, no aqui e agora. Hoje é importante. Então, nós temos que adaptar os nossos valores, até as nossas crenças, às realidades de hoje. Temos que adaptar os nossos objetivos às realidades de hoje. Tanto que assim é, que vocês vão ver que o conceito de família de hoje não era o conceito de família dos nossos avós, nem dos nossos bisavós. Eles tinham um conceito de família muito diferente. Se é melhor, se é pior, não vamos discutir isso. Mas eles tinham um conceito de família muito diferente. E nós sabemos que esse conceito de família hoje está destruturado, vamos lá, não está estruturado como antigamente. Ora, se nós vamos pensar como antigamente e desejar como antigamente, as coisas nunca mais vão acontecer. Não estão mais ao nosso alcance. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que adaptar-nos à realidade do dia de hoje. À realidade de hoje. Mas muitos de vocês depois vão dizer assim, mas há pessoas que conseguem. Mas vocês têm que perceber que há pessoas que estão num patamar, outras pessoas noutro patamar. Todos nós temos graus de conhecimento, graus de evolução e graus de estado de vida diferentes também uns dos outros. É por isso que não há duas pessoas iguais. Então, aí é que nós temos que fazer a nossa atenção. Temos que focalizar as coisas. E aí não vale a pena, ou consertamos ou não consertamos. Se não consertamos, continuamos sempre desenquadrados. Se consertarmos, nós conseguimos enquadrar e conseguimos nos adaptar. Isso é ótimo. Nós aí acabamos por sair da sobrevivência para a vivência. Nós conseguimos viver a vida. Só que isso nos dá trabalho. E muitas vezes nós gostamos que as outras pessoas nos façam o trabalho por nós. Nós muitas vezes gostamos que as outras pessoas digam aquilo que nós queremos ouvir. A pior coisa que pode acontecer é alguém nos dizer aquilo que nós queremos ouvir. Nós temos que saber ouvir por causa disso.
Porque há pessoas que têm uma tendência, como nós às vezes temos a tendência a dizer a outras pessoas, aquilo que elas querem ouvir. E isso não é o caminho mais acertado. Isso não é o caminho mais adaptável para qualquer pessoa, para qualquer um de nós. Esse caminho não é o mais assertivo. Então, nós temos que fazer esse cuidado. Por isso é que saber nos pôr no lugar do outro é muito importante. Porque se soubermos nos pôr no lugar do outro, automaticamente, ao pormos no lugar do outro, percebemos também qual é o nosso lugar. Se nós conseguirmos ver através do outro, muitas vezes, as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos propósitos, nós já temos aí a usar uma arma que é a arma da compreensão, de compreender o porquê da vida. Compreender o porquê de eu estar na vida. Nós estarmos na vida. Compreender porque é que nós estamos... porque é que nós estamos a viver agora a vida. Ainda bem Maria do Céu Xavier que está melhor. Viver a vida. Portanto, entre o conceito de sobrevivência e de vivência há uma grande distância. Mas o foco principal somos nós. São os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, a forma como nós interagimos uns com os outros, a forma como nós compreendemos as coisas de verdade, a forma como nós muitas vezes lidamos com as situações. Às vezes somos um pouco brutos ao lidar com as situações. Nós muitas vezes somos impulsivos, não pensamos nas situações, nós tornamos-nos impulsivos. E nós não podemos de forma alguma sermos tão impulsivos. Temos que, na verdade, ter sempre consciência, temos que ter a consciência certa de que temos que nos tornar mais calmos e assertivos. E temos que passarmos à fase, lá está a tal introspeção, a introspeção resolve. Quando se fala de gratidão, o que é a gratidão? A gratidão é uma espécie de forma que nós temos de reconhecer que, por exemplo, o universo faz alguma coisa por nós. E por isso nós ficamos gratos ao universo. Por exemplo, algumas pessoas fazem alguma coisa por nós e nós ficamos gratos. Por exemplo, o sobrenatural faz alguma coisa por nós ficamos gratos. Quando fazem alguma coisa bem para nós, a nossa alma, vamos lá, a nossa essência, agradece. Só se formos muito egoístas, muito hipócritas. Não sei, lá está. A falta de conhecimento leva-nos às vezes a ser mais felizes, mas mais infelizes noutras partes. Então, nós só não somos gratos quando realmente achamos que os outros têm a obrigação e que todo mundo tem a obrigação de fazer o que a gente quer. E aí nós não estamos a ser gratos para com a vida. Nós irritamos-nos quando estamos doentes, nós irritamos-nos quando estamos saudáveis, nós irritamos-nos quando estamos infelizes, nós irritamos-nos quando estamos felizes. Nós nunca estamos satisfeitos e não estamos contentes com nada. Aí nós nunca vamos ser gratos. Não vamos ser gratos às pessoas, não vamos ser gratos à divindade, não vamos ser gratos ao universo. Não, nós destruímos o próprio planeta Terra. Nós destruímos uns aos outros. Aí nós não estamos na gratidão. A gratidão é precisamente compreender o que se está a passar e saber lidar com o que se está a passar. Nós estamos gratos à vida porque estamos a viver, porque estamos vivos. Então, se estamos gratos à vida, não tratamos mal a vida. Vamos tratá-la bem. E nós temos uma tendência natural, o ser humano tem essa tendência natural, não quer dizer que seja um defeito. Mas é algo que nós temos que corrigir, quer queiramos, quer não, com o tempo, se não for nesta existência, noutra será. E então, o que acontece é que nós temos, de alguma forma, temos que perceber exatamente quando é que nós estamos no caminho da gratidão e quando não estamos. É que temos que perceber isso.
Mas não basta nós escrevermos, nós temos que sentir, não basta só eu ler, temos que sentir e temos que também realizar isso na nossa própria vida. O importante é realizarmos na nossa própria vida. Porque nós às vezes até sabemos as coisas, nós muitas vezes não as pomos em prática. E por que será? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós próprios e é uma resposta que nós temos que dar a nós próprios. E por que será? Nós temos que dar mesmo essa resposta. Então, nós às vezes já temos idade, mas somos ainda muito crianças. Somos crianças mimadas. Somos mesmo crianças mimadas. Ficamos irritados pelas coisas que não acontecem como deveriam acontecer. Ficamos irritados, por exemplo, eu estava aqui a pensar uma coisa, de repente eu estava a pensar e agora nós vamos pensar também. De repente, existem pessoas que têm uma grande crença na espiritualidade. A espiritualidade é a espiritualidade, na sua totalidade. Mas se lhes acontece alguma coisa mal na sua vida, assim, um acontecimento inesperado, um acontecimento que não se estava à espera, um acontecimento que derruba a própria pessoa, elas automaticamente descreem então nessa própria espiritualidade que elas tanto sentiam, acreditavam e propagavam essa espiritualidade. Elas descreem automaticamente. Elas descreem. Às vezes eu ponho-me a pensar, que raio, então como é que uma pessoa pode crer em algo quando tudo corre bem e quando alguma coisa corre mal, pode ficar contra tudo. É uma má experiência que nós temos. E isso vale por experiência própria. Não há nada pior do que nós pormos em dúvida determinadas coisas que afinal até temos a certeza que existem, quer materiais, quer espirituais, e só porque se deu um acontecimento desagradável na nossa vida, nós ficarmos completamente irritados, perdidos e desequilibrados. É uma experiência horrível de se passar. Horrível, simplesmente horrível. Mas vocês passam essa experiência muitas vezes e acabam por ficar muito tempo agarrados a algo que não podem de todo estar esse tempo todo agarrado a algo. Porque estar agarrado a algo é algo que nos faz sofrer, algo que de alguma forma, além de nos fazer sofrer, não nos deixa caminhar, algo que está a impedir o nosso caminhar, a nossa viagem aqui nesta terra, algo que nos impede, que nos prende naquele momento. E há pessoas que ficam anos presas a esse momento. Essas pessoas nunca vão viver a vida, elas sobrevivem a vida. E o aspecto da gratidão nessas pessoas fica parado. Não quer dizer que essas pessoas não sintam, não vivenciem, não experienciem a gratidão. Quer dizer é que elas ficam paradas. A gratidão fica parada. Então elas não são gratas. Porque elas estão demasiado magoadas. Porque elas estão demasiado, além de estarem demasiado magoadas, estão demasiado feridas. E elas estão demasiado zangadas. E nós passamos maior parte da nossa vida, uma grande parte da nossa vida, nós passamos assim, zangados. Zangados connosco, zangados com Deus, zangados com o diabo, zangados com o amigo, zangados com a amiga, zangados com o marido, zangados com a mulher, zangados com os familiares. Nós passamos uma vida inteira zangados. E nós não podemos. Porque quando nós nos zangamos, nós estamos... Para já não estamos a ser gratos. Porque estamos muito tempo zangados. E depois, não estamos a viver a vida. Estamos a sobreviver na vida. No aspecto em que eu estava anteriormente, e depois fui interrompido aqui por uma coisita, a dizer que muitas vezes nós não percebemos bem a nossa própria pessoa. E não percebemos bem, e percebe-se quando não percebemos bem. Quando nós começamos a, de alguma forma, a justificar-nos e a dizer, mas aquele consegue, aquele está a fazer isto, aquele está a fazer aquilo.
Eu estava-vos a dizer nesse ponto que nós, de alguma forma, aí não estávamos a saber pôr no lugar do outro. Ou então não estávamos, ou estava enraizada em nós a cultura do passado, não a cultura do presente, porque as coisas são agora diferentes. Não quer dizer que nós não vamos atingir aquele objetivo, nós vamos. Mas primeiro temos que perceber as diferenças do atingir esse objetivo. E essas diferenças estão em nós, não estão nos outros. Por exemplo, imaginem, eu gosto de uma camisola vermelha e vou vestir sempre uma camisola vermelha. Um dia encontro um amigo que não gosta de uma camisola vermelha. E então, a condição da nossa amizade é eu ter que largar a camisola vermelha. Então eu tenho que chegar a um senso com esse amigo. Eu quero usar a camisola vermelha, mas eu não quero perder aquela amizade. Então eu vou conversar com ele e eu uso a camisola vermelha às segundas e sextas e nos outros dias não uso. Mas imaginamos que ele também tem uma camisola e que usa uma camisola verde que eu não gosto. Imaginamos. Isto é tudo imaginação, não é real. Não é? Imaginamos. Então, eu vou conversar com ele, vamos chegar a um ponto de apoio de quando ele poderá usar a camisola verde e eu a vermelha, sem nos magoarmos e sem nos termos que afastar. Agora, deste exemplo, poderia ser um exemplo muito real, é prático, mas temos que agora pôr aqui as várias situações. Ora, se eu não ceder, eu perco aquela amizade ou não consigo aquela amizade. Se ele não ceder, ele perde a minha amizade ou não consegue a minha amizade. Somos duas pessoas teimosas. Nós estamos a ser teimosos. Estamos a pensar só no nosso próprio eu. Não estamos a pensar em nós. Estamos a pensar só no eu. Não estamos a pensar em nós. E a vida não se resume só nós a pensar, só eu a pensar em mim. A vida é vivida, mas é quando se resume nós sabermos pensar em nós, no conjunto. Ao pensarmos em nós, automaticamente nós temos que intercruzar informação, intercruzar experiências, temos que fazer a partilha. E é aí que nós próprios, ao fazermos tudo isso, nós vamos evoluindo e a outra pessoa vai evoluindo. Mas isto é um exemplo. É o exemplo que eu agora posso aplicar noutros aspectos que estão a acontecer neste momento da nossa vida. Para nós percebermos exatamente, afinal de contas, o que é que pretendemos alcançar. Até onde nós queremos ir. Nós temos que perceber isso. Por exemplo, isto é um exemplo. Quando nós somos pais, nós queremos filhos perfeitos. A sociedade tanto andou que desandou. Também é verdade que havia muitos filhos imperfeitos numa sociedade que não estava preparada para receber esses filhos imperfeitos. Então, castigavam-nos muito isso assim. Mas agora, no presente, nós todos temos a tendência de querermos filhos perfeitos. Ora, se queremos filhos perfeitos, temos que ser nós a fazê-los perfeitos. Nós temos a genética, nós esquecemos muitas vezes da genética. Nós esquecemos da nossa própria genética, do nosso próprio ADN, que já vem de nossos pais, já vem de nossos avós, já vem de nossos bisavós. Nós esquecemos. Então, quando nós fazemos um filho, ele poderá as coisas correrem muito bem e o nosso filho nascer perfeito. Como poderão as coisas correrem mal? Imagina que na terceira geração eu tive pessoas na família que tinham um determinado tipo de perturbação. É natural que depois na minha geração esse tipo de perturbação venha-se a manifestar num filho. Então, quando nós dizemos que desde que seja perfeitinho podemos ter todos os filhos e os imperfeitos não podemos ter, nós aí já estamos a mostrar uma carga emocional negativa, porque no fundo
faz-me lembrar quando nós vamos ao tempo dos reis. O rei casava-se, havia a rainha. A rainha, obrigatoriamente, o primeiro filho tinha que ser varão. Era assim, que era determinado. Mas naquele tempo, o rei, nem a sociedade, tinham a noção que o sexo do filho era dado pelo espermatozoide do homem. O sexo do filho era dado pelo homem. O sexo do filho é dado pelo homem. E reparem quantas rainhas foram desposadas e foram castigadas por terem o primeiro filho, varão, ser uma menina. Foi preciso vir a ciência mais tarde. E, por exemplo, às vezes os casais zangavam-se porque ele queria um menino, ou ela queria um menino e veio uma menina. E zangavam-se. E houve casais que ficaram uma vida inteira quase zangados. Não zangados, para não se falar, mas pronto, nunca mais se amaram como se amavam. Quando a ciência nos vem dar estas explicações, nos vem dar esse conhecimento, nós compreendemos melhor. Então, se compreendemos melhor, nós poderemos ter filhos perfeitos, mas também poderemos ter filhos imperfeitos. Mas esses filhos imperfeitos, se for pela genética, têm uma justificação. Se for pela informação do ADN, tem uma justificação. E, portanto, qual o que da nossa não aceitação e da sociedade não aceitar? Porque filhos perfeitos não nos dão problemas. Os filhos perfeitos dão-nos tantos problemas como os filhos imperfeitos. Então, porquê é que nós, quando vimos algum filho imperfeito em alguém, dizemos, coitadinho, pobrecinho? É este tipo de atitude em nós, este tipo de pensamento em nós, que tem de terminar. Porque se não terminar, nós não estamos a evoluir. E nós temos a obrigação de evoluirmos. Portanto, quando vires alguém que não é perfeito, tenta acarinhar, tenta compreender, tenta te pôr no lugar dele, porque tu podes vir a ter alguém que não é imperfeito, que é imperfeito. Quando vires alguém a cometer barbaridades, tens de ter calma ao analisar, não podes analisar assim, do pé para a mão. Não podes ter uma espécie de repúdio no sentido e de aceitação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há famílias que aceitam determinado tipo de comportamentos e outras famílias não aceitam esse tipo de comportamentos. Então, as famílias que aceitam esse tipo de comportamento, se na sua família existe esse tipo de comportamento, há uma maior aceitação e há um maior convívio. Nas famílias que não aceitam esse tipo de comportamento, ou politicamente sendo corretas, aceitam, mas só politicamente sendo corretas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esse comportamento, um dia desses, vai aparecer na própria família, dessa família que não aceita esse tipo de comportamento. Mas como automaticamente isso acontece, quando acontece, há uma mudança, por ser da família. Estão a ver? Como o impacto da família é importante. Mas esqueceram-se que houve outras pessoas que tinham esse mesmo tipo de comportamento no passado recente. Esqueceram-se de as aceitar e ajudar como elas eram. Mas só compreenderam que os tipos de comportamento são diferentes quando lhes aconteceu na família. Portanto, também só poderás compreender, ou qualquer um de nós, quando nós lidamos com a diferença física, espiritual, emocional de qualquer pessoa. Nós temos que saber lidar com a diferença. Quando nós aprendemos a lidar com a diferença, nós percebemos exatamente a diferença. Então, também percebemos qual é o momento exato em que nós estamos a sobreviver a vida e qual é o momento exato em que estamos a viver a vida. Quando nós compreendermos esta problemática, sem ser necessário nos acontecer a nós, na nossa vida, nós estamos a evoluir. E estamos também preparados para
caso aconteça, não ficarmos tão zangados. É mesmo isso, não ficarmos tão zangados. A vida é tão engraçada que é, chega a doer, a ranger. De tão engraçada que é. Agora, cabe-nos a nós, de alguma forma, perceber o quanto engraçado é a nossa própria vida. E cabe-nos a nós pôr em prática esse engraçado que é a nossa própria vida. Cabe-nos só a nós. Ok? Chega a doer, chega. A ranger, a doer. Portanto, eu hoje vou ficar por aqui e vamos à oração, está bem? Ok? Então hoje invoco os bons mentores espirituais, as energias do norte, do sul, do oeste e do oeste, para que essas mesmas energias possam envolver cada homem, cada mulher e cada criança do nosso país, da nossa cidade, dos nossos lugares, das nossas aldeias, e para que possam envolver cada homem, cada mulher e cada criança dos outros países, dos outros lugares, das outras aldeias, das outras cidades, e que ao mesmo tempo possam envolver todos os que habitam na Terra e que vivem nos mais diversos lugares e que vivem nos continentes diferentes. Cada um tem a sua cultura, a sua forma de ver, a sua forma de agir. Preciso uma grande compreensão, às vezes uma compreensão sobre-humana. É por isso que vos invocamos a vós, queridos amigos espirituais e querida energia, que em parte, sendo material, também é espiritual. Vos invocamos a vós para envolver todos esses homens, todas essas mulheres e todas essas crianças, para que a sociedade comece a ser mais equilibrada e para que cada um possa saber conviver com o outro em paz, com compreensão verdadeira e, sobretudo, com afetos, para que o mundo se torne um lugar melhor e para que nós passamos da fase do sobreviver para o viver. Nós precisamos das nossas células, das nossas moléculas, dos nossos átomos, do nosso corpo. Todos os nossos órgãos internos e externos precisam de ser tocados pela energia abençoada, pelaquela energia que vem de todo o lugar, que não tem princípio nem fim e que muitas vezes nós não temos forma como a identificar para a descrever e outras vezes não temos forma de a compreender. Então, que essa mesma energia, que às vezes até brota de nós próprios para o exterior, que essa energia toque todos, de forma a que todos possam rapidamente se reequilibrar, renascer sem ser preciso passar pelo facto de morrer. Vivenciar as experiências e, sobretudo, viver a vida em toda a sua plenitude nesta terra. E é esta prece, esta petição que deixamos hoje aos nossos amigos, a todos aqueles que de alguma forma vão cruzando o nosso caminho e, sobretudo, aos nossos amigos espirituais, com a nossa gratidão, o nosso amor e, sobretudo, com a compreensão de que as coisas não vão passar porque têm que passar, elas vão passar porque cada um de nós vai melhorar em si próprio e vai transmitir, então, uma energia mais equilibrada ao seu redor. E aí as coisas vão mudar mesmo. Por isso, nosso agradecimento ao universo, nosso agradecimento ao nosso pai e à nossa mãe, nosso agradecimento ao nosso Deus, ao Deus de cada um de nós, o nosso agradecimento aos nossos anjos, arcanjos, o nosso agradecimento à espiritualidade maior, o
o nosso agradecimento à espiritualidade que está mais perto de nós e o nosso agradecimento à espiritualidade material, à matéria, ao espírito. O nosso agradecimento aos elementos da própria natureza e da própria espiritualidade. O nosso agradecimento ao grande foco de luz e o nosso agradecimento a todos os homens, mulheres e crianças que tiveram a coragem e a audácia de vir à Terra para se aperfeiçoarem, aprenderem, praticarem e evoluírem. Bem-aja a todos. E chegamos ao fim de mais uma jornada de oração. Não sei quando vou voltar, se amanhã ou depois de amanhã, mas quando voltar eu escrevo que hoje haverá jornada de oração. Para todos vocês, o meu amor e a minha gratidão. E gostaria que todos estivessem bem. E se não estiverem bem, gostaria que todos se compenetrassem e aceitassem a energia do amor em si próprio, nas suas células, no seu corpo, na sua mente, na sua consciência, para realmente começarem a sentir que estão a viver a vida. Cultivem mais a esperança, porque a esperança só morre no dia que nós morrermos. A esperança dos outros continuará, evidentemente. A esperança nasce quando nós nascemos e morre quando nós morremos. A esperança só morre quando nós morremos, mas para nós, porque nós morremos já não existe esperança. Existe do outro lado, mas pronto, para vocês perceberem. Então, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um de nós seja-nos concedido o que nos for devido, que a cada um de nós seja-nos concedido o que nos for devido. E que, de uma forma geral, que todos vós sejais befejados, não sei se disse bem, mas vocês entenderam, befejados pela luz da sabedoria, do conhecimento, pela luz da cura, pela luz do entendimento e pela luz da própria vida. Amor e gratidão para todos e até amanhã ou depois da manhã. Logo se verá.